5 mistérios que intrigam a humanidade. Quinto lugar, a pirâmide de Helênico. Se você pensa em pirâmides feitas com pedras gigantes, é normal que imaginem que essas construções existem no Egito, certo? Certo, mas nem tanto. A Europa tem algumas pirâmides também. Só na Grécia, pelo menos 16 desses monumentos já foram encontrados, sendo que a pirâmide grega mais famosa é a de Helênico, na cidade de Argos. O fato é que ninguém sabe ao certo como essa pirâmide foi construída. A primeira menção a ela foi feita pelo geógrafo e viajante Pausanias, que se referiu a ela em sua obra Descrição da Grécia. Como uma construção muito semelhante a uma pirâmide egípcia, segundo Pausanias, a pirâmide servia de tumba para as pessoas mortas em uma batalha ocorrida nos arredores. Até mesmo a estimativa de construção do monumento tem diferentes versões. Alguns historiadores defendem que a pirâmide foi erguida em 3000 a.C., outros que ela foi feita em 2720 a.C. Isso tudo com uma margem de erro de 720 anos. Se isso estiver correto, a pirâmide grega pode ser mais antiga do que as pirâmides egípcias. A idade da construção é só mais um mistério sobre ela. O fato é que ninguém sabe quem a ergueu e com qual finalidade. Quarto lugar, os sapatos encontrados em templos egípcios. Uma expedição para o Egito em 2004 fez com que alguns arqueólogos encontrassem um novo tesouro histórico. Dentro de uma jarra posicionada no meio de outras 2 jarras e encostada em uma parede de tijolos de argila, foram encontrados 7 sapatos. Desses, 2 pares eram de crianças e os outros de um adulto possivelmente manco. De acordo com o arqueólogo Ângelo Cesana, esses sapatos ficaram escondidos por mais de 2000 anos. O especialista em sapatos antigos André Veldmiger chamou a descoberta de extraordinária, uma vez que os itens estão muito bem conservados. Depois de uma análise, concluiu-se que os sapatos eram provavelmente caros e representavam status. O mistério envolvido com a descoberta de sapatos escondidos é sobre como ninguém aparentemente sabia a respeito do esconderijo. Aliás, o que teria acontecido com o dono dos sapatos, que provavelmente morreu sem tirá-los do lugar. O mistério aqui é: o que será que fez com que alguém escondesse os sapatos e nunca mais voltasse para buscá-los? Terceiro lugar, a pedra gigantesca submersa no Mar da Galileia. Uma descoberta acidental feita em 2003 ainda impressiona cientistas e pesquisadores em todo o mundo, tanto que a novidade em si só foi divulgada em 2013. Trata-se de uma estrutura gigantesca que está no fundo do Mar da Galileia. Samuel Marco, o geofísico que divulgou o achado, disse em uma entrevista à CNN que a estrutura antiga pode ter sido um berçário marinho, ainda que a maioria dos cientistas acredite que a estrutura estava situada na Terra e eventualmente acabou submersa com o passar do tempo. A tal pedra é feita de basalto e tem forma cônica, sendo que sua base mede 70 metros e sua altura é de 10 metros. O peso, nada mais nada menos que 60.000 toneladas. Estima-se que a idade do material seja algo entre 2.000 e 12.000 anos. Essa idade foi estimada por meio do cálculo da quantidade de areia acumulada sobre a base da estrutura. O arqueólogo Dani Nadel reparou que a pedra tem formas similares às de outras tumbas da região. Ele acredita, portanto, que a estrutura pode ter sido usada com a finalidade de sepultamento.
Além disso, Nadel chama a atenção para o fato de que a pedra aparentemente foi construída com pedras de pelo menos 100 quilos. Ainda assim, a idade do material encontrado e o propósito de sua existência continuam sendo informações desconhecidas. Segundo lugar, a Senhora no Trono Cravado. É pelo nome que eu acabei de dizer que uma das descobertas arqueológicas mais curiosas de todos os tempos é conhecida. Acredita-se que o artefato seja de 2700 a.C. Só para você ter uma ideia, o arqueólogo italiano Massimo Vidali chama a atenção para os aspectos modernos da escultura. O artefato é na verdade um tipo de charrete, que tem em uma ponta uma espécie de cabeça de touro. Dentro do veículo há 15 pessoas. Há traços das cores vermelha, amarela e preta. Algumas das figuras masculinas usam o mesmo tipo de adorno ao redor do pescoço e na cabeça. Além disso, eles usam uma espécie de toga em formato cônico. Uma figura feminina é vista sentada no que é descrito como um trono cravado, o que deu origem ao nome do adorno. Estudos feitos pela equipe de Vidali concluíram que o objeto é uma herança da civilização hindu, mas não se sabe ao certo qual é o significado ou propósito do objeto. Também não há evidências de que os hindus usavam qualquer tipo de veículos de rodas. E não há também como saber se o artefato foi usado para algum tipo de ritual ou por qualquer outro propósito. Primeiro lugar, a múmia gritando. Encontrada em 1886, a múmia com essa expressão agonizante tem sido objeto de especulação. Desde então, o corpo mumificado, além de ter aspecto assustador, tem todos seus órgãos internos intactos, um acontecimento extremamente raro. De acordo com o arqueólogo Bob Brier, há duas explicações possíveis para a expressão agoniante do rosto da múmia. A primeira é que ela tenha sido vítima de assassinato. A segunda tem a ver com a preservação perfeita do corpo, o que pode ter sido proporcionado por alguma pessoa próxima ao morto. Outros cientistas acreditam que a pessoa pode ter sido envenenada ou queimada viva. Um documentário exibido em 2008 investigou a possibilidade de a múmia ser o príncipe Pentaweret, filho do faraó Ramsés III, que era suspeito de planejar o assassinato do próprio pai. Documentos antigos do século XII apontam que uma das esposas do faraó fazia parte de uma conspiração para tentar matá-lo, e assim ajudar Pentaweret a conseguir o trono. Acredita-se que quando o plano foi descoberto, Pentaweret foi envenenado pela esposa do rei. Como forma de punição, em seguida ela teria enrolado o corpo do enteado em lã de carneiro e feito o ritual de mumificação. Se essa é mesmo a história, o grito no rosto da múmia pode ter sido provocado pela dor do envenenamento. Ainda assim, não se pode ter certeza de nada, até mesmo porque nem se sabe se a múmia é mesmo o príncipe. Algumas teorias afirmam que a boca da múmia está aberta apenas porque a cabeça do morto pode ter sido posicionada para trás, ocasionando a abertura da mandíbula. Agora, antes de finalizar, uma novidade para todos vocês. Bom, eu estou pensando nos próximos vídeos eu aparecer no final dele, dizendo a minha opinião, dizendo a minha conclusão. O que vocês acham dessa novidade? Vocês acham que os vídeos ficariam mais legais assim? Bom, me digam nos comentários. Vocês apoiam essa minha ideia de eu estar aparecendo no final falando a minha opinião? Só mesmo falando, dizendo pra vocês, por exemplo, no vídeo de hoje, eu apareceria no final e diria pra vocês o que eu achei desse top 5 e quais desses 5 mistérios me intrigaram mais, o que eu achei mais curioso, que no caso foi o da múmia. Bom, depois eu falo, logo mais eu falo o porquê me intrigou tanto, mas enfim, vocês apoiam essa novidade de eu aparecer no final do vídeo falando a minha opinião, falando a minha conclusão, o que vocês acham? Se vocês apoiam, comentem aí, eu apoio que os próximos vídeos eu farei isso. Bom, enfim, agora falando da múmia, desses 5 mistérios, a múmia foi um que me deixou mais curioso ou mais intrigado, muito por conta de não ter uma explicação. Porque, vejamos bem, se ela fosse queimada viva no caso, os órgãos não teriam, ou melhor, eles não teriam como eles terem ficado intactos como estão.
E também se ela fosse envenenada, bom, talvez envenenada seria uma explicação talvez lógica, mas talvez pudesse danificar algum órgão e tudo. Só que é uma coisa muito intrigante, porque pensem, ela está com o rosto de uma pessoa que estava agonizando, uma pessoa que morreu sofrendo, só que os seus órgãos estão intactos. Bom, uma coisa muito curiosa. Bom, é por isso que está nos 5 maiores mistérios da humanidade, ou melhor, os 5 mistérios mais intrigantes da humanidade. Então deixem no comentário aí qual desses 5 mistérios chamou mais a atenção de vocês. Me adicione no Snap e curta nossa página no Facebook, façam parte do nosso grupo no Facebook e nos sigam no Instagram. Não esqueçam de estar enviando o seu relato paranormal para o e-mail do canal, que é canalescuridão@gmail.com. E lembrando que agora o canal tem Twitter, então siga lá, @sn_escuridão. E antes de finalizar, eu gostaria de estar lembrando para vocês, deixem a opinião de vocês e me digam o que vocês acham dessa novidade que eu pretendo estar fazendo nos próximos vídeos. Se vocês gostarem e vocês apoiarem essa ideia, os próximos vídeos sairão assim. Bom, então até o próximo e não esqueçam de estar deixando o seu like para mim saber que vocês gostaram do vídeo de hoje.